3. Glória a Deus, aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Todos acharam? Amém. Está sendo transmitido também. Nós vamos ler juntos do primeiro versículo ao quinto versículo. Amém? Amém. Ora, Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vamos juntos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nosso Deus, nós oramos e suplicamos ao Senhor: dá vida à tua palavra nessa noite. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos ensinar e possa nos dar o alcance do mistério da tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Louvado e agradecido seja Deus. A palavra, o texto que nós lemos, fala de duas vozes. Uma voz é a voz como de muitas águas, é a voz que traz alento, é a voz que traz paz para a alma do homem, é a voz que conduz ao homem a uma vida que não tem fim, a uma vida que é eterna, uma voz do Deus Todo-Poderoso. E a outra voz é a voz da serpente. E o propósito da voz da serpente é levar o homem à morte. Os irmãos precisam entender algo muito importante. Deus, Ele tem um projeto. Projeto é um plano para o futuro. E esse plano se chama Jesus. Esse plano era para resgatar o homem do pecado e trazer o homem novamente ao ambiente de comunhão, ao ambiente de paz, ao ambiente de luz. A serpente também tem um projeto, que é tirar o homem desse convívio, dessa comunhão com Deus. O projeto da voz da serpente é levar o homem à morte, morte eterna. A palavra do Senhor é muito clara. O livro de Gênesis fala do princípio, o princípio de todas as coisas, e fala também da queda do homem. Como foi a queda do homem? A serpente, o adversário, Satanás, ele era um anjo de luz, ele era o regente do grupo de louvor lá na eternidade. E lá ele viu, ele contemplou a glória de Deus. E ele desejou
trono de Deus. Ele desejou ser mais do que Deus. Então houve uma rebelião dos anjos de Satanás com os anjos do Senhor. E o Senhor expulsou a serpente, Satanás e os seus anjos da eternidade. E Satanás veio a este mundo para fazer a mesma coisa com o homem. O adversário de nossas almas usou da mesma astúcia para com Eva. A serpente, o adversário, é o pai da mentira. E ali ele usou duas mentiras. Certamente não morrereis. Certamente, ele deu certeza a Eva que Eva não ia morrer. E se Eva não ia morrer, ela não precisava mais de salvação. Ela não precisava mais ouvir a voz do Todo-Poderoso, a voz do Criador. A serpente conseguiu ali envolver Eva numa mentira. E ali Satanás insistiu e disse: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Deus, ele criou o homem e colocou o homem num ambiente de comunhão, no jardim do Éden. Não faltava nada para o homem. O homem foi criado para ser totalmente dependente de Deus. E a serpente tirou o homem desse convívio, desse ambiente. Deus colocou no coração de Eva que Eva não precisava mais ser dependente de Deus, e sim ser como Deus. Olha como a serpente, olha como Satanás age na vida do homem. É uma voz muito perigosa. É uma voz que leva o homem à vergonha, que leva o homem a ser expulso desse paraíso que hoje se chama a obra genuína de Deus, a igreja fiel do Senhor, a igreja que vai ser arrebatada. É um ambiente de comunhão, é um ambiente de luz, no qual a serpente, com a sua voz, sorrateiramente, quer tirar do homem a salvação, a vida eterna. A serpente tenta incessantemente convencer o homem que o homem não depende de Deus, que o homem tem que ser igual a Deus. Foi assim no passado. Os egípcios, o rei ali, ele pelos seus súditos como um Deus. Os romanos, os imperadores romanos, eles eram chamados de Augustos. Eles eram cultuados, eles queriam ser como Deus. E não é diferente nos dias de hoje. A religião tenta humanizar Deus e endeusar os seus líderes. Nós estamos vivendo um momento onde a operação do erro está ocorrendo no mundo e também dentro de muitas igrejas. Nós precisamos estar atentos ao engano, à operação do erro dentro das igrejas. Nós precisamos estar atentos, porque a voz da serpente está ecoando dentro de muitas igrejas. E ali Eva deu ouvidos à voz da serpente. Ela pegou daquele fruto, deu também para o seu marido. Porém Deus colocou ali limites para os dois, para Adão e Eva. Olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, só uma árvore
você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. O livre-arbítrio. Deus orientou com a sua voz mansa e delicada. Quando Deus coloca limites na vida do homem, na vida da igreja, é para livrar o homem da morte, não da morte física, mas da morte espiritual. Existem limites para a vida do homem, limites colocados pelo Espírito Santo. Se o homem ultrapassar esse limite, se o homem dá ouvidos à voz da serpente, vai vir juízo, e juízo de morte. Duas vozes. Uma voz que leva o homem à morte, que é a voz da serpente, que ecoa até os nossos dias, e a voz do Senhor. Adão e Eva, quando pecou, foram destituídos da glória de Deus. O primeiro Adão pecou, e através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Mas Deus ama o pecador. Deus não desistiu da minha vida e nem da sua vida, porque a voz do Senhor é mais poderosa do que a voz da serpente. E essa voz, ela nos persegue a cada dia, a cada instante. Diz a palavra que o Senhor, ao entardecer, foi no jardim para conversar com o homem. E Deus não encontrou o homem. Não faltava a voz do Senhor, não faltava a orientação do Senhor. Da mesma forma hoje, todos os dias, o Senhor visita a igreja. Não falta a orientação do Senhor no meio da igreja fiel, no meio da igreja que anda na luz. Adão, onde estás? Deus, ele foi procurar Adão, depois que ele deu ouvidos à voz da serpente, ele teve que se esconder de Deus. É assim que a serpente faz, envolve o homem peca, e o homem foge da presença do Senhor. Mas o Senhor não desiste da vida do homem. O Senhor, ele vai atrás do homem com a sua voz mansa e delicada. E Deus ali mostra para o homem um projeto. Diz a palavra que Deus, no versículo 21, com as suas próprias mãos, ele sacrificou um animal inocente, derramou o sangue daquele animal e vestiu Adão e Eva com as vestes daquele animal, tipificando o segundo Adão, o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida que Adão perdeu lá no jardim do Éden. É difícil entender? O primeiro Adão pecou e trouxe a morte, Adão. O segundo Adão, o Senhor Jesus, ele não pecou, ele nos trouxe a vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esse projeto de salvação de Deus para a vida do homem. Pedro, na sua epístola, ele escreveu: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus e a terra, havia um projeto já preparado para o nosso resgate. Porque Deus, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que a serpente, o maligno, com a sua voz sorrateira, ia levar o homem a pecar. Mas a voz do Senhor trouxe novamente o homem para a sua presença. E é o que o Senhor quer fazer nessa noite com você que está distante do Senhor, com você que está se escondendo do Senhor, como Adão se escondeu. O Senhor quer te dar uma bênção nessa noite, uma bênção de restauração,
uma bênção de salvação. Ouve a voz do Senhor, dá ouvidos à voz do Senhor, porque a voz do Senhor dá vida ao homem. A voz da serpente traz morte. O Senhor Jesus, o segundo milagre, o Senhor Jesus operou, também foi na Galileia, Galileia dos gentios. O Senhor Jesus estava ali na Galileia pela segunda vez, e um oficial de justiça foi atrás de Jesus, suplicando ao Senhor Jesus que salvasse o seu filho que estava na beira da morte. Ele não podia fazer nada. E o Senhor Jesus, com a sua voz mansa e delicada, ele disse: eu não vou com você não. Você pode ir, você pode voltar. Vai, o teu filho vive. E ele foi, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele creu na voz do Senhor. E quando ele chegou em casa, o seu filho estava são. E ele perguntou: quando que isso aconteceu? E foi justamente a hora que ele ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor traz vida para a vida do homem. A voz do Senhor, quando Lázaro estava morto e sepultado, a voz do Senhor, o Senhor bradou, porque certas vezes o Senhor tem que bradar com a vida do homem, para o homem despertar, para o homem ressuscitar. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou segundo a voz do Senhor. Louvado e engrandecido, porque João, ali na ilha de Patmos, João, ele disse: eu ouvi uma voz como voz de muitas águas. Era a voz do Senhor. Era como se fosse a primeira voz que ele tinha ouvido quando ele se converteu. Você lembra, minha irmã, meu irmão, a primeira vez que você ouviu a voz do Senhor? Você lembra? Eu me lembro. Foi maravilhoso. Mas você não pode se contentar com a primeira vez que você ouviu a voz do Senhor. Eu e você, nós temos que ouvir a voz do Senhor todos os dias. Todos os dias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ali na ilha de Patmos, João, ele foi arrebatado. E na sétima igreja, na igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, ele pediu para João escrever algo interessante para nós, porque nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E na igreja de Laodiceia, João escreveu: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Olha que coisa maravilhosa. Na última igreja, a igreja que vai ser arrebatada, na igreja de Laodiceia, o Senhor, ele está batendo na porta do meu e do seu coração, e ele está dizendo hoje: se você ouvir a minha voz, a voz do Senhor é a voz que cura, que salva, que liberta e que dá vida ao homem. Se você ouvir a minha voz, entrarei e contigo cearei. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor não disse isso na primeira igreja. O Senhor disse na última igreja, na igreja de Laodiceia. O Senhor está batendo na porta do nosso coração, porque Ele não quer que ninguém se perca. A porta da arca ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. E essa porta se chama Jesus. E se você ouvir a minha voz, tudo que o Senhor quer é que eu e você venhamos ouvir, não a voz da serpente, mas a voz do Senhor. A serpente, ela está todos os dias falando ao ouvido do crente, para tirar o crente do foco, do projeto.
Mas Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor nos traz vida, a voz do Senhor, ela nos garante uma eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa voz, que um dia nos alcançou, e nos arrebatou do mundo, e nos trouxe para esse jardim do Éden. Nós estamos vivendo profeticamente no jardim do Éden, que é a igreja fiel do Senhor, que é essa comunhão que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. Em todas as cartas, o Senhor Jesus, no final, trouxe uma observação na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, na igreja de Filadélfia e Laodiceia. Em cada uma dessas igrejas tem uma observação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não o que a serpente diz às igrejas. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Nós não podemos dar ouvidos à voz da serpente, porque o que a serpente quer é envergonhar o crente, é levar o crente à morte, a levar o crente a um caminho de trevas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo que Jesus está às portas e nós precisamos nos santificar cada dia. O pecado não pode entrar dentro da igreja, o pecado não pode entrar dentro do nosso coração. Nós não podemos trocar com a serpente, porque o pecado entra dentro da igreja e o mundo também entra junto. De que adianta ter uma igreja cheia, lotada, e o Espírito Santo não habita na igreja? Quem habita é a serpente. Quem dá crescimento à igreja é o Espírito Santo, é o Senhor com a sua voz. E muitas igrejas estão cheias, porque estão dando ouvidos à voz da serpente. O mundo está entrando dentro das igrejas. Precisamos tomar cuidado, porque o Senhor, Ele quer salvar a todos. Ainda há tempo, ainda há tempo. E ninguém vai poder dizer: eu não sabia. Ninguém vai poder dizer. Essa noite é uma noite no qual o Senhor, Ele quer falar aos seus ouvidos, ao seu coração. Vem, filho meu, vem, filho meu, toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão maravilhosa. João, ele viu uma porta aberta no céu. Que porta aberta é essa? Hein? É Jesus. Ele viu uma porta aberta no céu. E depois que ele viu a porta aberta no céu, ele ouviu uma voz como a primeira voz que falou com ele. E essa voz disse para João, João, sobe aqui, João. E em breve nós, a igreja fiel do Senhor, nós já estamos vendo essa porta aberta no céu. E em breve nós vamos ouvir a mesma coisa que João ouviu. E essa voz que nós vamos ouvir é a mesma que nós ouvimos desde a primeira vez. Nós também vamos ouvir: sobe cá, sobe aqui. E nós vamos subir, e nós vamos morar eternamente com o Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ter uma vida santificada, porque o Senhor não fala com qualquer um. O Senhor não fala com qualquer um. Tem que ter vida no altar. É jejum, é madrugada, é leitura da palavra, é fugir
Nessa noite o Senhor quer falar ao seu coração. Vem, filho meu, vem, o Senhor está te chamando para voltar para o jardim do Éden, para aquele ambiente que Adão e Eva foi expulso, mas que Jesus na cruz do Calvário nos colocou novamente para esse caminho. E no final desse caminho, a árvore da vida está nos aguardando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por essa voz que um dia nos alcançou, por essa voz que um dia nos arrebatou. A voz da serpente não tem poder sobre nossas vidas. Os nossos ouvidos estão cingidos com o poder do sangue de Jesus, e nós só vamos ouvir aquilo que vem da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.